Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Muito bem, a tia espera que todos estejam se cuidando. E lembrando que essa pandemia ainda não acabou, tá certo? Ainda não tem vacina para este vírus. Então se cuide, fique em casa, só saia se for necessário, tá certo? Vamos então começar as nossas atividades, mas antes vamos cantar uma musiquinha. Vamos lá? O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cavalo, ia, ia, oh. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, oh. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh. Era mu pra cá, era mu pra lá, era mu, mu, mu pra todo lado, ia, ia, oh. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, oh. Era pra cá, era pra lá, era pra todo lado, ia, ia, oh. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, oh. Era miau pra cá, era miau pra lá, era miau, miau, miau pra todo lado, ia, ia, oh. Au, au, au. O seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, oh. Era au, au, au pra cá, era au, au, au pra lá, era au, au, au pra todo lado, ia, ia. E aí, cantaram com a tia? Gostaram da musiquinha? Muito bem! Agora chegou a hora que a tia mais gosta, a hora da nossa atividade. Pega aí o nosso livrinho de língua portuguesa e vamos estar abrindo o nosso livrinho na página de número 94. 94. Vamos lá? E vamos ver o assunto S no final da sílaba. Lembra quando a gente viu a letrinha S, que a tia falou, que a letrinha S tem um sonzinho, ó, né? E junto com a vogal faz sa, se, si. Acordam que a tia falou da outra aula, só e su. Agora é ao contrário. Por quê, tia? Porque a letrinha A vai estar na frente do S. Olha só. Nós vamos ver o S no final da sílaba. Por exemplo, ó, sílaba, o AS, AS, ES, ES, IS, IS, OS, OS, US, US. Então, essas sílabas, o padrão silábico destas sílabas vai ser AS, ES, IS, OS, US, tá? Vamos estar aí pronunciando primeiro a vogal e depois a letrinha S, ó. AS. Lembra que tinha o sonzinho do S que a tia falou? Então, vai ser a pronúncia da vogal mais a letrinha S, ó. AS, ES, IS, OS,
Os. Por exemplo, uma palavrinha que tenha na sílaba uais. Plástico, ó, plástico, né? Então, a gente também podemos também ver uma outra palavrinha que tenha as. Vamos, bastante, ó, B com as. Bastante, né? Deu para entender? Vamos ver palavrinhas com es. S, por exemplo, escuro. Palavrinhas que terminam com ES nas sílabas. Escuro, cesta, ó, C-E-S, cesta. Esse sexta, tá? Não é sexta de S de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. É o sexta de sexto, tá? Sexta. Vamos ver agora palavrinhas também com is. Ó, aqui tem o is. As, es, is. Vamos ver com is. Por exemplo, a palavrinha triste. Vamos lá, pronuncia com a tia. Triste. Ó, o tris. T-R-I-S. T-R-I-S. Triste. Né? A gente percebe aí que o is, ó, fica na sílaba, na primeira sílaba, tris, certo? No finalzinho da primeira sílaba. Outro, lápis. Quantas sílabas tem? Lápis. Vamos ver? Lápis. O is ficou na segunda sílaba, no final da segunda sílaba. Percebeu? Lápis, tá? Você também pode perceber se ficou no final da sílaba, separando por palmas. Lembra quando a gente separou por palma da outra aula? Pois bem, vamos ver agora com a sílaba os. Vamos ver a palavrinha com os. Por exemplo, costela. C-O-S, costela. Como é que a gente sabe que ela ficou no final de uma sílaba? Quando a gente separar esta sílaba. Por exemplo, vamos com a ajuda dos dedinhos, com o auxílio dos dedinhos, né? Separar a sílaba. Costela. São 3 sílabas e na primeira sílaba, no final da primeira sílaba, tem o os. O-S. Costela. Né? Costela. Então, podemos observar que nessa primeira sílaba tem o os. Vamos ver outra palavrinha. Poste. Um poste de energia. Poste. Vamos pronunciar com a tia. Poste. Poste. O, certo? O-S. Poste. Quantas sílabas tem? Poste. 2 sílabas. E o OS ficou na primeira sílaba ou na segunda sílaba no final? Na primeira sílaba, né? Poste. Final da primeira sílaba. Muito bem, vamos ver agora algumas palavrinhas com U. S. U-S. Us. Repete com a tia. Us. Muito bem. Vamos ver a palavra ônibus. Ônibus. Né? Ônibus. Alguém já andou de ônibus? Né? Ônibus. Vamos ver outra palavrinha com us. Custo. Prestou atenção que o us está no final da sílaba? Custo. Muito bem. Agora, vamos observar que a letrinha, a vogal está primeiro que a consoante, não é verdade? E vai ter esse sonzinho de as. Vamos repetir. As, es, is, os, us.
Muito bem. E se a tia perguntar, por exemplo, a palavrinha cascavel? Não, cascavel cascavel. Qual do padrão silábico estamos usando nessa palavra? Cascavel. Vamos separar e prestar atenção? Cascavel. Ah, a tia usou o ais, não foi? Você conseguiu aí em casa? Muito bem. E quantas sílabas vai ter a palavrinha cascavel? Isso, muito bem. 3 sílabas. Então, são 3 sílabas. Na primeira sílaba está o A. A gente utilizou o ais, do cascavel, né? E separamos elas em 3 sílabas. Muito bem. Quantas letrinhas tem? Você consegue distinguir? Ó, C-A-S, cas. C-A-K. V-E-L, cascavel. São 8 letras, 3 sílabas, não é verdade? 8 letras, 3 sílabas na palavra cascavel. Agora vamos para a leitura do nosso livrinho. Na página 94, vamos encontrar o S no final das sílabas. É as, es, is, os, us. E o texto de Vanessa Calil, O Sapo Batista. No dia seguinte, de manhã, os bichos acordaram, escutando uma música que vinha de longe. Curiosos, os sapos foram devagarzinho ver o que estava acontecendo. Eles queriam saber de quem era aquela voz tão bonita. Quando chegaram ao pé da rocha, uma surpresa. Olha só quem estava lá, o sapo vozeirão. Quando Batista viu que estava sendo observado, ficou todo vermelho e encabulado. Calil, Vanessa, o Sapo Batista, São Paulo, Melhoramentos, 1992. Então, é um texto de quem? De um sapo. E o que é que o sapo estava fazendo? Cantando. E o que aconteceu? Alguém foi lá, os bichos foram lá ver quem estava com aquela voz tão bonita, não foi? E aconteceu o que com o sapo? Ele ficou com vergonha, ficou todo encabulado, né? E ficou com vergonha, todo vermelho. Acredito que ele parou de cantar, não é verdade? Porque ele percebeu que todos estavam observando. Não é verdade? Então vamos lá, para o estudo do texto. Questão 1. Quem acordou os bichos com um vozeirão? Marca um X. Tem 3 pessoas. Tem um galo, tem três imagens. Tem um galo cantando, uma pessoa cantando e o sapo cantando. Quem acordou os bichos? Marca um X aí. Questão 2. Como era a voz? Pinte a resposta certa. A voz era uma voz delicada, era uma voz muito bonita ou era uma voz muito estranha? Pinta o quadrinho que está aí escrito como era a voz do sapo. Questão 3. Os sapos foram devagarzinho ver o que estava acontecendo. Por quê? Tem 3 opções. Porque estavam curiosos, porque estavam inquietos ou porque estavam angustiados. Eles estavam o quê para ver de quem era aquele vozeirão? Estavam curiosos, não é? Então, marca aí a questão do curiosos. Passa a folha para a página número 95 e vamos ter a atividade número 1. Complete as palavras com as, es, is, os e us. Temos várias palavras aqui, então você vai estar pronunciando essas palavras e prestando atenção. Se você vai colocar um as, um es. Lembrando que vai ter palavras aqui escritas que você vai poder usar o as, mais de uma dessas sílabas, tá certo? Porque vai formar palavrinhas diferentes. Por exemplo, a tia vai citar um, que é a palavra fosca. Tem um F, tracinho, K. Você vai botar o os ou então o us.
Porque se você colocar o os, fica fosca. Se você colocar o us, fica fusca. Então, você vai conseguir fazer duas palavras com duas sílabas diferentes nesta palavrinha aqui, tá ok? Questão de número 2. Preencha os quadrinhos com as sílabas que formaram o nome das figuras. Temos espelho, fósforo, castelo, biscoito, vestido e espada. Vai completar as palavrinhas, tá certo? Você vai preencher os quadrinhos com o nome separados, tá? A sílaba separada. Espelho. Pronuncia e copia, tá? Você tem que prestar atenção no que você está falando para copiar. Questão de número 3. Leia as palavras abaixo e organize-as nos quadros. Temos aqui um quadro com várias palavras, como por exemplo, escuro, história, cesta, mistura, custo, espelho, esperto, haste, poste, mosca, pista, busto, lápis, pescoço, costela, gasto, ônibus e triste e áspero. Desculpa, não tem espelho. Então, você vai estar aí observando essas palavras e mais abaixo tem palavras com as, palavras com es, com is, os e us. Então, você vai estar observando esse quadro com todas essas palavras, separar todas aí onde está ordenado pelo padrão silábico. Questão do número 4. Escreva o que se pede. Palavras com as, palavras com es, is, palavras com os e palavras com us. Você vai estar buscando algumas palavras e copiando aqui na página 96. Questão número 5. Escreva as características para o garoto abaixo, utilizando nomes com as, es, is, os e us. Tem um garoto que está assim, ó. Aí você pode, um exemplo. Tem um exemplo aqui, o garoto astucioso. Aí você pode dar outra qualidade para este garoto, outras características. Você pode ver se ele é gordo, se ele é magro, se é esperto, né? Se ele é carismático, se ele é musculoso. O que você puder observar aqui nessa imagem e colocar, né, como uma característica desta criança, aí você pode colocar. O que é característica? É aquilo que vai identificar a criança. Eu posso dizer que esta criança, ela é esperta, contanto que tenha um destes padrões silábicos do S no final da sílaba, tá certo? Tá ok? Então, crianças, faça a atividade, não deixa para amanhã, tá certo? Capricha na letrinha. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula.